O Flamengo se prepara para um dos momentos mais importantes da temporada. Mas a semana que deveria ser de foco total no clássico virou uma verdadeira tempestade nos bastidores. Convocações, viagens longas, desgaste físico, incertezas e um calendário implacável colocam o rubro-negro diante de um desafio gigantesco. O torcedor se pergunta: quem vai estar disponível para o Fla-Flu? E, principalmente, o Flamengo vai conseguir entrar forte ou vai chegar enfraquecido ao jogo mais simbólico do Rio de Janeiro? A resposta não é simples. São muitos fatores envolvidos, e o principal deles é o que estourou na coluna de Mauro César Pereira. Os convocados rubro-negros podem desfalcar o time justamente no clássico. A tensão aumentou, a comissão técnica acendeu o alerta e a torcida quer entender o que está acontecendo. Este vídeo vai destrinchar tudo, do problema às oportunidades, da logística à estratégia, do caos às possíveis soluções. O começo da crise. A primeira má notícia chegou cedo. Convocações durante a data FIFA. Para muitos clubes, isso já é um problema conhecido. Mas para o Flamengo, neste momento da temporada, é praticamente devastador. A quantidade de jogadores chamados é grande e o peso técnico de cada um deles é enorme. A partir desse ponto, o clube entra automaticamente em estado de atenção máxima. É preciso reorganizar treinos, repensar o planejamento e reconfigurar a estratégia para o clássico. Não é apenas uma ausência ou outra, é uma reconstrução emergencial do elenco titular. O Flamengo, que projetava 2 semanas cheias para ajustar o time, agora se vê obrigado a improvisar e correr contra o tempo. A preocupação cresce porque não é só questão de perder atletas. É não saber como eles vão voltar. É torcer para que eles joguem pouco pelas seleções. É torcer para que não se cansem, que não se machuquem, que não enfrentem viagens desgastantes. A incógnita é total. Quem são os 7 convocados? São 7 jogadores convocados. E essa lista revela o tamanho da encrenca. Arrascaeta, Uruguai. É o cérebro do time, a cabeça pensante. O jogador que dita ritmo, muda o jogo, enxerga o que ninguém vê e decide quando o Flamengo mais precisa. Vinha, Uruguai titular da lateral esquerda. Sólido, intenso, fundamental no equilíbrio defensivo. Nicolás Varela, Uruguai. Peça importante na recomposição, jogador tático, muito usado em variações. Gonzalo Plata, Equador, velocidade, imprevisibilidade, jogada individual. Um dos atletas mais úteis do ataque rubro-negro. Carrascal, Colômbia, criativo, ousado, capaz de quebrar linhas e construir jogadas de risco. Danilo, Brasil, polivalente, útil em vários setores, peça rara e valiosa. Alexandro, Brasil, experiência, estabilidade, maturidade em decisões grandes. Quando você perde 1 ou 2, você improvisa. Quando perde 7, você muda o time inteiro. É por isso que essa convocação virou manchete e explodiu a preocupação rubro-negra. O peso coletivo dessas ausências é enorme. O impacto direto no Flamengo. Com tantos desfalques simultâneos, o Flamengo precisa encarar uma realidade dura. Assim que esses jogadores deixam o clube para defender suas seleções, o rubro-negro perde profundidade, técnica, entrosamento, opções e variabilidade ofensiva e defensiva. Não se trata só de substituir peças. Trata-se de substituir funções inteiras. Arrascaeta, por exemplo, não tem reposição natural. Plata também não. Vinha e Alexandro mexem diretamente na linha defensiva, que já vinha tendo que se adaptar em vários jogos da temporada. Esse buraco no elenco atinge também a estrutura emocional do time. Você sabe que vai enfrentar um clássico cheio de tensão, mas não sabe quem estará descansado, quem estará librado, quem chegará com desgaste muscular. É como preparar um plano de guerra sem saber quantos soldados terá no dia do confronto. O Flamengo se vê pressionado a encontrar soluções rápidas, e o elenco ainda não demonstrou estabilidade absoluta. Isso gera ansiedade na torcida, apreensão no clube e expectativas perigosas para o clássico. A data FIFA e a logística impossível. A situação fica ainda mais complicada quando se fala de logística. A coluna de Mauro César destaca exatamente o ponto crucial. Não é só a convocação.
é a viagem, é o desgaste, é o retorno. Muitos dos jogadores convocados disputarão partidas longas em locais distantes como Estados Unidos e Europa. Isso significa fuso horário pesado, voos longos, mudança de temperatura, adaptação curta, pouquíssimo tempo para descanso, quase zero tempo de treino. E ainda existe a possibilidade de alguns deles sequer retornarem 100% até a data do clássico. Dependendo da programação das seleções, é possível que retornem apenas horas antes, sem condições de jogo. Ou seja, o elenco não pode contar com esses atletas como fatores garantidos. O Flamengo precisa planejar como se nenhum deles fosse jogar e torcer para que algum deles retorne inteiro a tempo. Esse dilema psicológico é enorme, e a responsabilidade de decidir quem joga ou não cai no colo da comissão técnica, que terá de optar entre risco e segurança. A importância do clássico. Em meio a essa turbulência, o Flamengo não se prepara para um jogo qualquer. Não é contra um time da parte de baixo da tabela. Não é um confronto morno. É Fla-Flu, um dos maiores clássicos do planeta. Clássico mexe com ego, com emoção, com bastidor, com ambiente, com pressão. Não dá para entrar leve. Não dá para entrar com dúvidas. E é justamente por isso que esse momento preocupa tanto. O clássico influencia moral da equipe, confiança para as rodadas seguintes, relação com a torcida, imprensa, pressão interna, ambiente no centro de treinamento. Um clássico vencido limparia a semana. Um clássico perdido com 7 desfalques pode gerar uma tempestade ainda maior. A torcida, que já está alerta, entende a gravidade da situação. É por isso que este momento virou tema quente em todos os programas esportivos e redes sociais. Como o Flamengo pode jogar o clássico? Agora entramos na parte mais delicada. O como. Sem Arrascaeta, sem Plata, sem Carrascal, sem Vinha, sem Danilo. O Flamengo literalmente muda o eixo do time. O esquema tático, que se apoia muito em criação, troca rápida e profundidade. Perde seu motor. Isso abre 3 linhas possíveis de estratégia. 1. Jogo mais reativo. O Flamengo recua um pouco, controla espaços e tenta explorar contra-ataques com quem estiver disponível. 2. Jogo posicional simples. Menos troca rápida, menos improviso, mais disciplina tática. Algo parecido com o feijão com arroz competitivo. 3. Aposta na base e na velocidade. Aqui entra o fator esperança. A base do Flamengo nunca decepcionou quando entrou em clássicos decisivos. Dependendo de quem voltar ou não, o Flamengo pode ter que escalar 2 ou 3 jovens de uma vez. Algo arriscado, mas possível. A oportunidade dos garotos. E aqui começa um lado que poucos analistas consideram, mas que sempre ronda o Flamengo: a talentosa base do clube. Jogos como esse, cercados de pressão, atmosfera explosiva e contexto negativo, são justamente os que revelam novos ídolos. A história rubro-negra é cheia desses momentos. Quando o Flamengo perde titulares, ele não acaba. Ele se reinventa. E é por isso que esse clássico também pode ser uma janela de oportunidade para novos nomes. A torcida sente isso. A comissão técnica sabe disso. O clima é esse. Quem vai aparecer agora? Cenários para o futuro imediato. Fechando a análise com profundidade, projetamos 3 caminhos possíveis conforme Mauro César sugere nas entrelinhas. Cenário 1. O caos se confirma. Os convocados voltam cansados. Alguns não voltam a tempo. O time entra enfraquecido. O Fla-Flu se complica. Cenário 2. O equilíbrio surge. O elenco alternativo encaixa. O Flamengo se adapta. O clássico vira um palco de superação. Cenário 3. O renascimento do coletivo. 1 ou 2 jovens se destacam. Uma alternativa tática funciona. O time ganha moral. A vitória vira combustível para o restante da temporada. Esses 3 caminhos estarão em jogo no clássico. E o torcedor vai viver cada um deles até o apito final. O Flamengo enfrenta um duelo dentro e fora de campo. A data FIFA mexeu com a estrutura do time. As convocações criaram um cenário difícil. A logística complicou tudo.
Mas o clássico vai acontecer, e o Flamengo precisa entrar forte. O torcedor sabe que é nesses momentos que o clube mostra seu tamanho. Se 7 saem, 50 milhões entram em campo carregando o escudo. O Flamengo não depende apenas de quem vai jogar. Depende do espírito que veste a camisa. E esse nunca é convocado. Ele está sempre presente. Agora é você quem fala. Quem mais fará falta no Fla-Flu? Quem deve ser o substituto? Dá para vencer mesmo com tantos desfalques? Comente aqui embaixo. Sua opinião faz parte dessa história.